Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a tag dos 50%. É uma tag super conhecida na Bookreads que faz um resuminho das leituras do primeiro semestre do ano. Então vem comigo e vem conhecer as minhas leituras. Bom, a Book Tag ela é uma tag super conhecida no meio literário, né, nas redes sociais, e ela já é bem antiga e a gente não sabe quem foi que criou essa tag. Eu até já cheguei a responder muitos anos atrás lá no Instagram. Essa especificamente eu peguei lá no canal do Christian Assunção. Eu achei super legal a maneira como ele fez, como ele adaptou as perguntas da tag. E aí eu vou deixar o link do vídeo dele para vocês assistirem e verem também como foi o primeiro semestre de leituras dele. Então eu fiz uma colinha aqui no meu caderno e vamos lá as perguntas. Então vamos à primeira pergunta, né? O livro que definiu o seu 2025 até agora. Aquele que mais marcou por qualquer motivo, qualidade, contexto ou time. Com certeza é esse livro aqui, Não Vos Preocupeis. Eu li ele logo no comecinho do ano, foi o meu primeiro livro, e a minha leitura foi feita em um momento em que eu estava muito ansiosa por motivos de saúde, e ele deu um acalento no meu coração, assim, porque ele me lembrou o tempo todo que Deus está comigo, que Deus não me abandona, e eu categorizo esse livro como um livro espiritual, né? Ele fala muito sobre essa questão de fé, a questão de confiarmos em Deus, em saber que Ele está ali com a gente o tempo todo, mesmo que a gente ache que não, mesmo que a gente enfrente situações difíceis ou na correria a gente acaba esquecendo que Deus está ali com a gente, mas Ele está ali com a gente nos menores momentos, nas menores coisas que acontecem na nossa vida, sempre nos abençoando, nos livrando. Então esse livro aqui foi muito especial. Ele tem como foco principalmente a questão das preocupações, né? A ansiedade como preocupações. Então assim, me identifiquei muito porque a minha ansiedade ela é muito nesse foco, né, de estar sempre preocupada com as coisas, com o futuro, com o que vai acontecer. E esse livro, ele tem a preocupação como foco e mostrar que Deus está comigo. Então não fique tão preocupado com o amanhã, com o que vai acontecer, com a sua saúde, com a sua comida, com a sua roupa. Deus, ele vai providenciar tudo para você. Então foi um lembrete e esse com certeza é o livro que marcou o meu 2025. Bom, a segunda pergunta é o maior plot twist do seu ano literário. Uma história surpreendente, uma mudança de opinião ou uma nova obsessão. Eu categorizo essa leitura como uma história surpreendente. Como Tigres na Neve é uma história que se passa na Coreia. Ele está disponível no Kindle Limit e é uma história que se passa na Coreia, é um romance histórico, um romance de formação, porque a gente acompanha dois protagonistas, um casal protagonistas que passa por muita coisa e o pano de fundo é a Coreia de mais ou menos anos 40, que é ali que começa a história, 1920 por aí. E a gente acompanha até de 1916, se não me engano, até o finalzinho da Segunda Guerra Mundial e como os coreanos passaram pela colonização, pela ocupação japonesa na Coreia. Então é um livro que tem muito plot twist. Você começa lendo um capítulo, você jamais imagina o que vai acontecer nesse capítulo, aí termina, você começa de novo achando que vai acontecer uma coisa, acontece outra. Então assim, é uma história surpreendente, então eu vou classificar como Tigres na Neve como uma história surpreendente do meu ano 2025. Bom, a terceira pergunta é o livro que mais te quebrou, triste, impactante, desconfortável, que mais te desestabilizou. Eu vou classificar como Tigres na Neve também, porque é uma história triste,
principalmente por conta do protagonista. Eu fiquei muito triste ao final da história, porque eu queria que fosse de um jeito, acabou sendo de outro jeito. Então, ele, desde menininho, saindo da zona rural do interior da Coreia, ele vai para Seul tentar uma vida melhor, porque a irmã se casou com um homem que não aceitava a presença dele na casa. Então ele se viu nesse beco sem saída, para não prejudicar mais a irmã. Ele decidiu ir embora com mais ou menos 11 anos, que é a idade que começa a história. E ele vai para Seul, ele vira um menino de rua, menino de gangue, começa a trabalhar, a roubar para sobreviver, e acontece muita coisa. E aí ele se envolve com esse movimento nacionalista da Coreia e, gente, é muita coisa. Eu vou fazer uma resenha desse livro aqui contando para vocês, mas com certeza é triste. Vários momentos, não só ele, mas os outros personagens, a própria protagonista que se chama Jade, é também bem triste, assim, de maneira geral. É um triste, mas é uma história boa, se é que vocês me entendem. Então, Como Tigres na Neve é o livro mais triste que eu li até agora. A quarta pergunta, né? O livro que te curou ou te deu um respiro? Um abraço em forma de páginas, leve, divertido ou acolhedor? Bom, eu acho que foi acolhedor ler Bem-vindos à Livraria Huanundong, que é um livro asiático, super hypado nas redes sociais que falam de livros. É um livro que fala muito sobre a questão do trabalho, temos aqui também a questão do burnout. Então, assim, é aquela busca de prazer, ou então uma busca de satisfação, satisfazer a sua mente, buscar ter alternativas que faça com que você não se sinta tão sobrecarregado com o trabalho. Esse é o tema que o livro traz, né? A protagonista, ela tem uma livraria e após sofrer uma doença mental, né, e ficar muito debilitada mentalmente, ela muda completamente de vida, abre essa livraria e trabalha com os livros de uma forma, digamos assim, diferente. Ela não busca o lucro, apesar de que ela tem que ter lucro, né, para poder manter a livraria, mas ela usa os livros de forma diferente, ela indica, assim, a indicação dela não preza o valor, né, a não ser o valor sentimental, o valor que essa leitura pode trazer para o seu cliente. Então, aqui a gente tem essas questões, né, de saúde mental, trabalho, então, assim, é muito legal. Olha o tanto de fitinha que eu marquei, porque foi muito interessante a leitura desse livro, com certeza. Bom, a próxima pergunta é: o livro, a leitura mais decepcionante de 2025 até agora, aquela que você tinha expectativas e ficou no limbo. Não que eu tenha ficado no limbo, mas foi, acho que, a leitura que eu mais tive dificuldade até agora. Foi o Cantos à Beira-Mar, da Maria Firmina dos Reis. É um livro de poemas, né, poesia. Então, eu não sou muito chegada à poesia, né. Não é um gênero que eu leio muito e também não tenho tanta familiaridade. Mas eu queria ler uma coisa da Maria Firmina, um livro da Maria Firmina dos Reis, que é a autora maranhense. E eu comecei por ele, né. Acho que agora eu vou tentar um livro maior, né, um romance dela, já que eu tô mais familiarizada com o estilo da Maria Firmina. Cantos à Beira-Mar é uma coleção de poemas que tem como tema o saudosismo, o nacionalismo. Ela fala muito da cidade de Guimarães, que é a cidade dela, e também tem poemas que ela dedica a amigos, a amores, a mãe. Então é bem interessante para essa primeira vez, digamos assim, a ler a Maria Firmina dos Reis. Vamos à sexta pergunta. A sexta pergunta é: um autor que entrou no seu radar e já virou prioridade. Primeiro contato esse ano e já quer ler tudo.
Bom, foi o meu primeiro contato e realmente eu quero ler mais coisas dele. É o Scott Hahn. Eu li Todos os Caminhos Levam a Roma, que é a jornada dele e da esposa, a jornada deles se tornarem católicos. Eles eram protestantes e como é que eles se tornaram católicos aqui. Foi uma leitura muito legal, porque ele começa contestando várias coisas, assim, que geralmente os protestantes contestam em relação ao catolicismo, e ele derruba quase, quase tudo, não. Acho que ele derruba todos os questionamentos que ele tinha, os questionamentos que a mulher dele também tinha, e mostra também conflitos que ele acaba tendo com a esposa, porque ele se torna católico e ela continua protestante. E aí diferença de ideias é gritante, né? Então é muito legal para você que está iniciando no catolicismo ou que quer entender mais um pouco a doutrina como eu, né? Então é uma boa pedida. E o Scott Hahn tem vários livros, né, que analisam os evangelhos. Também tem outros livros, mais de forma geral, sobre o catolicismo. Então, assim, para quem está iniciando no catolicismo ou para quem quer entender um pouco mais a doutrina, começando com o Scott Hahn, até com esse livro aqui também é muito legal. Eu indico, eu super indico. A próxima pergunta é: um reencontro feliz com uma série, universo ou autor? Continuação, spin-off ou retorno literário que valeu a pena? Com certeza foi um retorno literário. Foi uma continuação a um universo que eu amo, Outlander. Esse é o livro 9, Diga às Abelhas que não estou mais aqui. Ó o tanto de fitinha, de post-its, de marcações. Então, com certeza foi um retorno. Passei quase um ano lendo esse livro, porque eu comecei, parei, voltei de novo, parei. E aí, no começo do ano, eu vou terminar esse livro de uma vez. E terminei. Eu vou fazer uma resenha pra cá pro canal, lá pro Instagram, o pessoal adora. Então esse foi um retorno que valeu a pena. Agora esperar o livro 10 que Dona Diana escreva, né? Só é ruim pra segurar, né? Bom, a pergunta 8. Um personagem que você levaria para a terapia e outro para um date. Vale misturar gêneros e motivações. Bom, eu não sei, acho que eu levaria para terapia a Jade, de Como Tigres na Neve. Eu acho que ela precisa de uma terapia para poder enxergar pessoas que são legais, são boas, são gentis com ela. Ela se envolve com gente que não vale a pena. Acho que eu levaria ela para terapia. Bom, a pergunta 9. A adaptação que superou ou destruiu suas expectativas, filme, série, minissérie que te marcou no audiovisual. Com certeza foram 2 doramas que eu assisti. Vou colocar aqui. Se a Vida Te Der Tangerinas, com certeza. E Uma Seul Desconhecida, também. São 2 séries que... Se a Vida Te Der Tangerinas é uma série muito realista, assim, fala muito sobre a vida, sobre as dificuldades que as pessoas passam, principalmente as que têm menos condições financeiras. Enquanto essas pessoas têm que batalhar para ter as coisas, para estudar, para ter o básico, assim. Foi uma série muito marcante para mim. E Uma Seul Desconhecida também foi bem marcante por conta porque aborda saúde mental, fala de escolhas quando você é muito novo, vai ter que acabar escolhendo os rumos que vai tomar para sua vida. E aí você escolhe, dá tudo errado e tem que começar de novo, tem que se adaptar, às vezes sofre um baque. Então, com certeza, essas 2 séries eu indico pra caramba. Esses 2 doramas. Uma pergunta 10. O livro mais bonito que passou pelas suas mãos esse ano? Vale capa, edição, projeto gráfico ou até mesmo simbologia. Eu acho que os livros que eu mais tenho aqui, que são os mais bonitos aqui, foi aquele box que eu comprei da Simone de Beauvoir. É lindo, foi o primeiro box que eu comprei, então assim, com certeza os 2 são os mais bonitos que eu tenho aqui.
mais bonitos e caros. Assim, esse ano eu quase não comprei livros, então eu meio que investi, sabe? Quando eu comecei a comprar. Então, esses com certeza são os dois mais bonitos que eu tenho. A folha de guarda. Muito legal. Pergunta 12. Um momento literário inesquecível de 2025 até agora. Bienal, encontro, projeto de leitura coletiva, algo que marcou o seu ano. Com certeza foi a criação do meu canal no YouTube, né? Eu tive coragem de colocar a cara no vídeo e falar das leituras, porque eu venho falando de livros lá no Instagram desde 2017. E eu sempre tive muita vergonha, sempre falando em formato de texto, às vezes... formato de texto não aparecia, né? E comecei a aparecer em foto, aí mostrando lá no Instagram, mas com certeza o canal no YouTube foi o que foi o mais desafiador, porque eu coloquei a minha cara para todo mundo ver, falar assim de frente. Eu acho que pra mim, como uma pessoa tímida, acho que falar na frente da câmera pode me ajudar, assim, porque eu trabalho de home office, então eu não tenho muitas interações. Eu acho que ajuda um pouco a quebrar o gelo e a minha timidez, né? Senão eu vou acabar me fechando, assim, com o tempo, ficando muito, muito tímida. E quando eu for enfrentar o mundo lá fora, vai ser pior. Então eu pensei por esse lado, eu acho que o YouTube pode me ajudar nessa interação, assim, de ser menos tímida. Então foi e continua sendo e vai ser o maior desafio, com certeza. Momento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito, aquele que ficou para depois, mas ainda te chama. Eu não sou muito ligada em lançamento, sabe? Então, assim, eu acompanhei esse lançamento porque eu gosto muito da autora, que é a Isabel Allende, que é o novo livro dela. Meu nome é Emília Del Valle. Então, eu quero muito ler esse livro e ficou aqui pro final do ano, quem sabe eu compro ele. Mas é o lançamento que eu tava de olho. Os lançamentos do segundo semestre mais aguardados. Bom, como eu falei, não tenho muito, eu não acompanho muito, né? E as minhas escolhas, assim, não são porque, é lançamento. Geralmente é sinopse ou então são autores que eu gosto, né? Que eu já conheço a escrita. Mas um asiático, por exemplo, que talvez eu comece a ler mais rápido por conta de ser uma leitura coletiva com uma amiga, é A Loja de Cartas de Seul. É um livro novo que acabou de ser lançado em julho, agora bem no comecinho do mês. Então esse é o lançamento do segundo semestre. Outro livro. E a última pergunta. O livro que você precisa ou prometeu ler até o fim do ano? A última pergunta. Meta pessoal, leitura adiada ou promessa pública? É uma promessa minha mesmo, meta pessoal. Ler As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, que é um livro brasileiro, né, que se passa durante a ditadura. Então esse é o livro que eu quero ler até o final do ano. Vamos ver se eu consigo. Então é isso, pessoal. Essa é a tag dos 50%, um pouquinho tarde, porque muita gente já respondeu por aí, mas tá respondida. Se você ainda não segue aqui o canal, me siga, curta o canal, porque vai me ajudando aí a crescer aqui no YouTube, né? Então eu agradeço a todo mundo que já me segue. Vocês são muito especiais, muito obrigada. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!